Muito boa tarde, meus amigos. Programa Virando o Jogo desta quarta-feira, 24 de maio. Programa um pouquinho diferente, vocês vão estranhar um pouco a ausência do Rogério Amaral, a ausência do Davis Wagner e do Alex Bagé, por motivos profissionais. Agora nós estamos chegando de... Opa, o que é isso? Invasão no estúdio. Nesse momento, o Rogério Forcolena adentra o estúdio com uma adrenalina. Não, e já trouxe presente. Que tinha que estar sentado aqui. Mas eu tinha que preservar o layout do programa, né? Vocês vão deixar eu fazer a abertura do programa? Você está gaguejando. Eu estou até te ajudando. Eu estou nervoso na invasão no estúdio. O que é isso? Hein? Que loucura. Vamos lá, vamos de novo. Programa Virando o Jogo desta quarta-feira, hoje com as presenças do nosso amigo Jeremias Werneck, do site UOL. Boa tarde, Jeremias. Boa tarde. Diogo Rossi, presente, Tony Bavaresco, e o Forcolém já chegou bagunçando, né, Forcolém? Eu ia lá para o almoço, daí, eu tenho que voltar para a bancada. É quarta-feira é o dia do Forcolém, né? Tô sabendo disso aí, né? Mas vamos lá, vamos repercutir. O que está acontecendo? Eu vi, olha aqui. Tô vendo, tem uma invasão no estúdio. Tudo bem. Segunda invasão. Não foi convidado. Invasão no estúdio. E os nossos telespectadores podem participar pelo WhatsApp 999817700. Que o nosso produtor, colega de bancada hoje, Diogo Rossi, vai fazer às vezes de comunicação Onde é que tá o mito? com o nosso... Onde é que foi o mito? Qual dos mitos? Não, o Alex Bagé é o mito. O Alex Bagé é uma entidade. É uma entidade. Onde é que está essa entidade? Baixou aonde? Eu acho que por motivos profissionais o pessoal se ausentou hoje. É? Acho que é nervosismo o jogo do Grêmio amanhã, né? O jogo do Grêmio é decisivo. Faltou o Rogério Amaral, o Alex Bagé. O jogo do Grêmio é decisivo amanhã, vale a vaga. Pô, o Grêmio ia jogar com o time misto, já vai jogar com o time titular. Bavaresco? Em qual competição? Libertadores da América. Libertadores. Ah, sim, uma competição muito importante. Não, o Rogério Amaral, eu faço meia-culpa por ele. Ele não está aqui, porque foi no almoço, né, anual da corrida do ICD, né, do Instituto contra a Diabetes. E tem uma notícia para passar para quem ia participar da corrida no final de semana. Ela foi transferida para a próxima semana, para o dia 4 de junho. Em função do tempo. Exatamente. Previsão de bom tempo. Tem uma previsão de chuva. E aí, então, o Rogério Amaral está lá nos representando, porque ele faz parte do Conselho Deliberativo, né, do ICD. Então, ele traz também essa informação. É que não dá para combater a diabetes e ficar gripado também, aí não tem graça. Melhor correr sem chuva. Exatamente. Com certeza, daqui a pouco nós vamos ter uma participação do Rogério Amaral ao vivo aqui. Ele já está assistindo. Já está assistindo, já tá online, o chefe já está online. Mas e o Grêmio, gente? Amanhã o Grêmio... Pois é, para mim, eu estava conversando aqui antes de começar o programa, falando que o fato do Grêmio colocar o time titular não me surpreende, embora eu acreditasse que o Grêmio pudesse poupar alguns jogadores. O Ramiro já não vai poder jogar em função da suspensão, né? Eu só acho correto o Grêmio usar os titulares, mas eu vou esperar para ver qual a estratégia para o jogo de domingo contra o Sport, para depois elogiar ou criticar essa decisão. Mas comentarista depois de... Não, porque depende da estratégia. Não, é assim, ó, eu acho impressionante como vocês gostam de fazer drama. I love the drama. Cara, o cara tá numa competição... Só me fala de novo do drama. The drama. We are the drama. Olha só, o cara estão numa competição que é importantíssima. E se o Grêmio chegar e conseguir mais um título da Libertadores, isso é muito mais importante, me desculpe, que qualquer outra competição agora. Tá? Vai para o Mundial, vai disputar o Mundial de novo, vai estar ali no pé de couve. Agora vocês ficam, não, porque o Grêmio agora vai com o titular, mas pô, qual é o problema? Não, é que foi ventilado. Aí eu vou comentar depois se tá certo ou tá errado, mas que comentarista é esse? Vai depender da estratégia do jogo de domingo. Que dane-se o jogo de domingo. O importante pro O Grêmio Campeonato Brasileiro nunca pode ser colocado de lado. O Campeonato Brasileiro está iniciando, o Grêmio precisa mas se firmar na Libertadores. Tem 38 rodadas, todas valem a mesma coisa. Ô, Diogo. O Grêmio, o Jeremias também acompanha mais de perto o Grêmio, tem uma estratégia bem definida no Campeonato Brasileiro. Aconteceram as duas vitórias como eram planejadas, é claro. Tá bem. Mas agora a Libertadores é o foco, o Grêmio não pode deixar... É porque o Grêmio não tem... É muito difícil, tem chance, mas é muito difícil de ser o primeiro colocado geral na Libertadores da América. Mas é muito eu diria que não tem, porque o River não tem. O River vai fazer errado ele usar o titular. Não está errado. Mas aí eu vou olhar para ver se depois... Eu quero saber qual vai ser a estratégia do segundo. Eu não tenho como criticar essa decisão agora e nem vou criticar ela depois. Posso criticar a de domingo, foi o que eu disse. Não sei se fui mal interpretado. O jogo de domingo
o jogo de domingo ele faz parte de um campeonato de pontos corridos e ele está no meio de 2 partidas decisivas. Sim. Que é uma para confirmar o primeiro lugar no grupo, não é nem a classificação, é o primeiro lugar no grupo que vai deixar o Grêmio entre os 8 melhores. Ficando entre os 8 melhores, o Grêmio foge de 90% dos confrontos com brasileiros. Só não vai fugir do Atlético Botafogo. Paranaense. Então, o Botafogo pode ser primeiro ainda. O Botafogo pode ser primeiro, tá? O Atlético Paranaense é o único que não foi primeiro. Que é um E tem glorioso outro freguês. detalhe, E tem um outro detalhe. Depois do jogo contra o Sport, o jogo contra o Sport é domingo, 6 da tarde, em Tem Recife. Fluminense. Na quarta-feira, joga no Rio contra o Fluminense, o jogo da volta das oitavas de final. O Grêmio não vai nem voltar para Porto Alegre. Ele vem de Recife e para no Rio. Então... Das oitavas de final o quê? Da Copa? Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. O Grêmio venceu 3-1, mas se tomar 2-0, tá fora. Não, Mas não vai tomar. Então não pode botar reserva contra o Fluminense. Não, mas então não põe pode. contra o Sport. Aí jogo o Grêmio contra o iria Sport com- é fora de casa, é longe, é a terceira rodada do campeonato e é no meio de 2 partidas decisivas. Na Libertadores, para garantir o primeiro lugar e as vantagens, as benesses de ser primeiro lugar no grupo, e na Copa do Brasil, onde tem que carimbar a vaga para as quartas de Só um final. pouquinho. É muito fácil nós na bancada aqui dizer que o Grêmio tem que entrar com toda a força aqui, toda a força ali, toda a força pular. O seguinte, tem um campeonato, é importante a Libertadores, é importante a Copa do Brasil, também acho importante, mas ela é segundo plano. E no Grêmio, mesmo entrando no reservas, o que eu faria? Entraria com os reservas, botaria os titulares no banco, os principais titulares, aqueles que vão me arrumar o campo, qualquer coisa que der errada, e aí eu entraria sim, porque é muito difícil, mesmo com o reserva, porque nós falamos aqui nessa bancada já várias vezes, que o Grêmio tem plantel, coisa que Internacional não tem. Aliás, o Internacional ainda forma um time. Não, o Inter tem plantel, não tem time. Eu não acho que ele tem Inter tem plantel. plantel. Eu acho que o Grêmio tem Da muito mais quantidade plantel. tem. Eu discordo da questão internacional, a questão de qualidade. Tem alguns jogadores que eu acho que o Internacional peca na questão da Mas qualidade. finalizando, você não concorda comigo? Não, É o que deve acontecer. Mas não vai perder Sabe de por quê? 2-0 lá. Exatamente pelo fato de ter a viagem linkada Recife e Rio de Janeiro. Não tem como imaginar que o Grêmio vá a Recife com um grupo, geralmente de 22, 23 jogadores, e depois mande subir de Porto Alegre para o Rio Isso outros sim. 7, 8. Sim, o Grêmio deve viajar com todo mundo. Vai ir o time principal Isso. e vão ir reservas iminentes. E os reservas vão jogar em Recife e os titulares vão ficar no banco. E aí, na quarta-feira, vai inverter. Mas, vai voltar a mas é ordem que lógica. essa é a única estratégia que o cara tem, porque senão ele está sujeito a forçar demais a parte física dos jogadores e uma lesão grave aí que não é o negócio que o Grêmio quer. Não, O que suscitou uma dúvida que já foi eliminada em função da concentração, né? foi o fato do Grêmio, antes, no Paraguai, ter usado reservas contra o Guarani, às vésperas da semifinal do Campeonato Gaúcho. O princípio é o mesmo, mas não vai ser a mesma coisa. O princípio é, vamos priorizar aquilo que a eliminatória está mais perto. Naquele momento era a semifinal do Campeonato Gaúcho, agora é o jogo que fecha o Grupo 8 e a Copa do Brasil. O princípio é o mesmo, mas o Grêmio não vai usar reservas, mesmo que o Zamora tenha perdido 5 jogos, mesmo que o Zamora venha com um time reserva, que é muito provável, o Grêmio vai usar titulares. E se o Grêmio amassar o Zamora no começo e tiver tranquilidade, ele pode até poupar e botar outros jogadores Claro, reserva. sim. No intervalo, Não, tira Como eu disse aqui, Luan. como eu disse aqui, o Ramiro já não joga. Se o Grêmio, eu concordo com o Rogério nisso aí, se o Grêmio tiver um bom Rogério é desempenho. quem é a gerente de banco, me chama assim. Ah, Forcolei. É. Tu sabe, tu me conhece há 25 anos. Tá bom. É o seguinte, ó, se o Grêmio tiver um bom desempenho no primeiro tempo, por exemplo, até o lateral esquerdo, que o Grêmio não tem um reserva hoje, tem o titular machucado e o reserva jogando, Dá pra era de improvisar, bota um outro jogador, enfim. Bota o Né? Bressan ali, o Bressan treinou, né? Para de falar tristeza. começar a falar do Bressan e do Ramiro, o Davis aparece aquela foto. Eu também. Agora- O Bressan não, o Ramiro não. Mas Agora, o Bressan- Marcelo Groy tem 2 cartões, né, amarelos. Se ele recebe o cartão amarelo contra o Zamora, está fora da primeira partida das oitavas. Se ele não receber o cartão, não zera também. Agora não zera mais na Libertadores. Então ele vai com 2 cartões para o primeiro jogo das oitavas. Aí tem um detalhe. Aí é o uma Marcelo análise. foi expulso contra o Atlético Paranaense. O Léo vai ter que jogar no Campeonato Brasileiro. O que vocês fariam nesse caso? O Renato poderia botar o Léo para dar ritmo para ele, ritmo de jogo, já pensando no final de semana, num jogo difícil, na Fora Ilha de do casa. Retiro, fora de casa, aquele gramado daquele jeito. Eu não sei se ele vai fazer isso. Vejo como muito difícil, mas ele poderia fazer. Mas eu vou agora interpretar, eu não sabia, eu não lembrava isso que o Diogo colocou. E aí, nesse caso, eu acho que ele deveria ainda mais jogar com o Léo por uma razão.
Se tu tem que ficar sem teu goleiro, correr esse Fica em risco, casa, sim, é melhor que seja no jogo de casa. Do Da que volta. no jogo da volta. Isso. Então, se é para arriscar um terceiro cartão, que preserve o Marcelo para jogar a primeira das oitavas, que é fora de casa, e aí, se for o caso, corra o risco de tomar o cartão e não jogar a segunda. E o Marcelo arriscado, Groi, né? o Marcelo Groi saindo um pouco do geral, indo para o individual, o Marcelo Groi ele tem uma característica que não é técnica, mas tá no jogo, que agora começou a ser mais conhecida do público, que é de fazer a cera. Só que como ele foi expulso, abriu um precedente. É. Agora os outros árbitros, especialmente os brasileiros, vão olhar e dizer, mas o Marcelo já foi expulso por cera. Então não o que é ele nem- está fazendo aqui, ele faz sempre. Ele disse, Então né? vai aumentar a incidência de Não, cartões. isso não é nenhuma novidade na vida do Marcelo Groi. Não é novidade, não é novidade, Nelson. Mas a partir do momento em que ele é expulso, fica registrado. Agora tem certeza. aquela análise Vai mais... ficar com aquele... Não é novidade pra gente, É, que acompanha todos os jogos acompanha. do Grêmio. Exatamente. Mas o cara que nunca viu o jogo do Grêmio, um árbitro lá da Paraíba, vai olhar e vai dizer, mas o Marcelo já foi expulso por cera, por 2 amarelos no início do segundo tempo num jogo fora de casa. Então o cara fica marcado. Isso aí faz parte do jogo. Né? Embora seja uma raridade, né? Assim, eu já vi goleiro fazer cera, É inclusive... raridade, Não, a punição, eu digo. é raridade por Mas- erro do árbitro. Não, também acho. Eu acho que o Marcelo mereceu ser expulso. E eu vi essa expulsão antes de acontecer. Eu assisti o jogo com uma pessoa e eu comentei, olha, vai ser expulso. Porque esse juiz... Vai babar de algum, Não. viu, antes de acontecer. Não, são duas coisas aí, né? Pai Bavarese. Hoje Pai de Santos estava com uma pessoa. Quando fala com uma pessoa, eu estava com uma pessoa. Vai babar de algum, viu, antes de o Formalei acontecer. tá de sacanagem comigo. Eu estava com uma Só pessoa. não vai dizer que tá sofrendo bullying. Ui! Não, não, não. Só não vai dizer que tá sofrendo Ei, bullying. não, Nelsinho, essa informação ao público, eu estava com uma pessoa. Fica meio estranho. Pessoa. Vou ligar pra Vera Bavarese. Fica suspeito. É que a Vera Bavaresca é colorada, entendeu? Não. Então ela não Bom, estava vendo o jogo. Já não era a Vera. Já não era a dona Vera. Não, era mas eu outra estava em pessoa. casa. Com uma pessoa. Tá bom. Gente, nós temos que repercutir também a questão da saída dos jogadores do Internacional, né? Mas primeiro eu vou dar um recado do Sesc. O circuito Sesc Caixa de Corridas segue movimentando diversas cidades gaúchas. A prova é dividida nas categorias infantil e adulto a partir dos 16 anos, sendo as distâncias de 3 km, 5 km e 10 km. As próximas etapas estão programadas para Porto Alegre, que será a corrida noturna do dia do desafio, na madrugada do dia 30 para 31 de maio. São Leopoldo no dia 25 de junho. Santana do Livramento em 20 de agosto. Ijuí no dia 27 de agosto. Pelotas em 10 de setembro. Torres, dia 24 de setembro, Gramado, no dia 15 de outubro, Uruguaiana, em 29 de outubro e Santa Cruz do Sul, dia 5 de novembro. A final estadual ocorrerá dia 3 de dezembro em Torres. Inscrições para todas as etapas já estão abertas e podem ser realizadas pelo site sesc-rs.com.br/circuito de corridas. Sesc, a força do sistema Fecomércio a seu lado. Está aí o recado do Sesc, né? Circuito Sesc Caixa de Corridas. Está saindo do Internacional, então? Valdívia, mais um que está saindo. Tá sendo emprestado Vai pro mandar o Atlético. Valdívia embora mesmo. Olha, é burro demais. Por favor. Mas o Valdívia não quer mais jogar no Internacional. Como que não? Não quer mais jogar no Internacional. De onde tu tem essa informação? Jogador- Eu acho engraçado que umas jogador informações pediu assim. para Não, ele mesmo jogador pediu pra ir embora. para não ser Pediu pra ir embora, relacionado. pediu pra ir Pediu embora. para sair, pediu para sair. Pediu. Disse que ele precisa de novos ares nesse foi pra ano. onde? Pro Atlético Mineiro. Deve ser oficializado aí nas próximas Vai horas. arrebentar no Atlético Mineiro. 1 milhão, Ainda por empréstimo, né? Como é que 2 milhões e meio de reais, pelo menos a informação que o Alex Bagé, né, nos trouxe, de que ele está sendo emprestado para o Atlético 1 ano de empréstimo, passe fixado em 15 milhões de euros. E o Salsicha ficou. O Sacha. Salsicha? Salsicha branca. Salsicha e frango. Cara que não tem gosto nenhum. Olha, nessa semana, devemos ter a conclusão do negócio do Hernando, né? Que Isso, agora é um ainda tem o jogador- Hernando com Curitiba. Tem o Curitiba querendo o Hernando, tem outros clubes querendo o Hernando também. E também temos a saída do Anselmo, né? Que está indo para o Sport Recife. Isso, já foi, né, até para o Ou esporte. seja, é o desmanche daquele time de 2017. O Anselmo.
Quantos já estão na Série A desses jogadores? Vai, Anselmo! Ou seja, o Inter caiu para a Série B, mas os jogadores... Isso é um detalhe curioso. Isso é um detalhe curioso. O clube caiu, mas os jogadores... Os jogadores do Inter saiu para jogar Série A. Isso é um detalhe curioso. E muita gente criticou o elenco do Internacional dizendo que era insuficiente. Eu já disse outras vezes, o elenco do Inter não era insuficiente. Não era para ser rebaixado. Poxa, Danilo Fernandes, William, o Paulão. O Paulão ficou marcado, mas é um zagueiro nota 6, 7. Jogaria em vários clubes brasileiros, como de fato tinham clubes interessados nele, além do Vasco. Ele ficou marcado na paleta, né? Ficou marcado. Rodrigo Dourado, Nico Lopes. O próprio Sacha, que estava machucado. Mas o Nico não jogou bastante assim. Nós já discutimos isso aqui. O Nico estava machucado. Ele vinha de uma... O Valdívia. O Valdívia estava machucado. Né? O Valdívia estava machucado. O Nico Lopes também não jogou. O Valdívia e o Nico Lopes eu acho que tem tirado essa lista. O Dourado concorda. Agora, esses jogadores que estão saindo do Inter não estão saindo para ser titulares, né? Estão saindo para elenco. O Fernando Bob é titular e foi eleito craque do Campeonato Paulista. Isso é do Internacional. Paulão é titular do Vasco. Tá, mas vamos combinar o seguinte, o Fernando Bob especificamente, o Paulão eu concordo contigo, mas o Fernando Bob, eu acho que ele é insuficiente para o Inter. Não, ele não conseguiu. Eu não acho que ele é um jogador ruim. Eu acho não que... encaixou. Eu acho que não é um jogador... Eu acho que o Internacional poderia... Se é para agregar qualidade, tem que ser do Rodrigo Dourado para cima. A meu ver, o grande problema do Inter foi o seguinte, ele contratou muitos jogadores em 15, 16 iguais. Não, jogadores operários, jogadores com características de jogo e de personalidade muito parecidos. Aí chegou na hora do patê, não tinha ninguém para pegar a abraçadeira, para gritar com o juiz, para intimidar o adversário. Sim, teve que voltar o D'Alessandro para botar ordem. Esse cara estava na Argentina, né? Esse cara estava faltou isso. O Fernando Bob é assim, o Fabinho é assim. Os jogadores que jogam não têm liderança. Úteis. Nem o Rodrigo Dourado. Mas eles não vão fazer diferença. Nem o Rodrigo Dourado não tem essa característica. Não tem. Eles são coadjuvantes na questão de liderança. E do meio pra frente também, o Inter até apostou no Marquinhos, que foi pro Vitória, foi o primeiro a sair. Também não é assim, ele tem um ponto. Agora, sobre o Valdívia, voltando ao empréstimo do Valdívia, me parece um bom negócio para as duas partes. O Valdívia não ia jogar com o Zago não gosta da característica do Valdívia. A Série B tem campo ruim, adversário fechado, não é o jogo para o Valdívia. E ele vai para uma Série A, para uma Libertadores, para vitrine. O Inter precisa vender o Valdívia. Não, ele está indo para um baita no time. Aí, ele vai jogar do lado do hotel. Isso é análise técnica. Tá vendo o que ele falou? Isso é análise técnica. Aprenda. Tá? Olha o que ele falou. Que ele joga melhor. Não, estou falando, Toninho. Toninho é colorado ali também. Ele num campo, contra times maiores, o Valdívia cresce mais. É verdade, eu não tinha me tocado disso. E aí ele vai para o Atlético Mineiro e o Diogo deu uma informação aqui, 15 milhões de euros. Isso é valor fixado de transferência para não se transferir. Porque o Inter quer vender o Valdívia para a Europa. E o Valdívia tem mercado ainda. O Valdívia precisa voltar a jogar. É ele voltando a jogar, o Inter consegue vender. Pois é, mas aí vem a outra história que eu não concordo. Nós estamos sempre amarrados a esses mercados que os dirigentes querem fazer, aí eles botam os jogadores da vitrine ao invés de compor time e fazer um time efetivo para ganhar as competições. Mas é que isso aí é uma roda d'água, né, Forcolém? A gente tem que entender que isso é uma roda d'água. O Valdívia tem que sair para o Inter ter recursos, para o Inter conseguir fazer uma renovação para botar o garoto que está na base com um contrato melhor para ele subir. Se não acontece o que aconteceu com o Alisson, com o William, o que está acontecendo com o Luan, faz um contrato na base, o contrato é defasado e principalmente a validade estoura quando ele está bem. O Luan tem um contrato até setembro do ano que vem. Se o Grêmio não vender ele agora em junho, ele sai livre. E aí o Luan, que vale, sei lá, 18, 20 milhões, vai sair por 10, por 12. Foi especulado 100, né? Foi especulado 100 milhões. 100 milhões de reais. Não é verdade. Mas seja 20 milhões. O Liverpool não fez proposta e o Liverpool sequer tem interesse no Luan. Isso é um outro problema. Qual foi o clube inglês que queria o Luan? Foi o Leicester? Leicester mandou um representante para olhar o Luan no ano passado. Não formou, não fincou o taco da bota para fazer proposta. Mas esse é o grande ponto. Que situação, hein? Esse é o grande ponto. Vender o Valdívia, tem um prejuízo técnico, mas o Inter tem recurso. Mas o jogador não está jogando, o treinador não gosta dele. Eu acho que... Eu também não gosto do treinador. Bom. Desses jogadores... Eu não falo. Desses jogadores do Inter... Quem perdeu o bonde, e mais de uma vez, sabe, o cara acorda atrasado, perde o ônibus das 7, das 7h05, das 7h15, foi o Sacha. O Sacha era para ter sido vendido
no final de 14, não foi. Era para ter sido vendido no meio de 15, não foi. Era para ter sido vendido no início de 16, não foi. A Libertadores E aí 2015 se era para ter machucou. sido vendido. E aí se ferrou. Agora, a operação pra mais segundo. viável para o Sacha é futebol nacional. A não ser que ele volte e destrua no segundo semestre. Vocês do acham Campeonato Brasileiro. que o Inter vai tentar negociar o Sacha? Não é Se questão ele do... fizer um segundo semestre decente, bom, jogando, fazendo gols, vai. O Internacional, assim como todos os clubes brasileiros, eles são obrigados a ter um negócio de jogador. Eles são obrigados a fazer essa roda d'água que o Jeremias falou. Eles são obrigados porque faz parte do negócio do futebol hoje, tu ser formador. Olha O clube como, que não é olha, formador hoje não está disputando olha nada. como o Grêmio, por exemplo, que fez vários negócios ruins, mas fez alguns bons. E eu acho que, por exemplo, o Guilherme, um jogador que está no Botafogo, está na vitrine. E ele não tem valor fixado, justamente por isso. Porque o Grêmio até sabe que o Botafogo não vai comprar. É, mas outros times vão se interessar pelo Guilherme. Agora mesmo ele sendo o Pedro Rocha sem grife, né? Mas perde Guilherme, gol o Pedro e tal, Rocha- sem grife. Primeiro que eu tenho Pedro uma... Rocha ainda tem um pouquinho mais de grife. Foi campeão da Copa do Brasil. Está titular. disputando a Libertadores lá. Mas- não, mas eu digo assim, ele tem a mesma característica, até é semelhante o jeito de jogar. Então acho que o Grêmio não, tecnicamente, não talvez Desculpa, fosse eu usar. acho que o Pedro Rocha joga mais que ele. Não, eu também acho. Bem mais. Mas eu falo característica, não Bem bola. mais. E o Pedro Rocha é outro candidato fortíssimo a sair na próxima janela. O Grêmio precisa fazer 40 milhões de reais em negócios na próxima janela, para fechar o orçamento. Notícia o Pedro Rocha bomba. é assim. O que houve? As pessoas vão sendo desnudadas aqui. O que aconteceu? Bavaresco tem passado. Graças a Deus. Graças a Deus. A notícia bomba é que Jorge André Brits está vendo o programa e Olha sabe aí. o que você fez no verão passado. Jorge André é o cara que consegue imitar minha voz e melhor que eu. Melhor que eu. Ele imita o Bavaresco. Um Jorge André. abração pro Jorge André Brits. como Nossa, foi amigão, hein? um grande gestor de Sensacional. rádio, coisa e tudo. Uma grande figura. Você é melhor que isso, Jorge. Muito melhor. Corta pra cá agora, ó. Aí. Jorge André Brits, nós nos conhecemos há quase 30 anos, você é melhor. Então, Bavaresco. O que isso vai te dar? Que grife é essa? Ele liga para as pessoas, ele liga pro Flávio Dutra imitando o Flávio Dutra. Daí Mas só o seguinte, né? a pessoa chega a ficar em dúvida, tá falando imitar os para amigos, o problema é ligar pro banco. É só o Davis não estar aqui que o Jorge André ou está para assistindo mulher, o programa. né? É verdade. Ou para mulher, olha. Agora eu vou lançar a Isso é bom, sementinha isso é do bom. mal. Sementinha do mal. Vamos lá, para sementinha os do mal. senhores. Só tem mais uma questão da sementinha do mal. Nesse negócio ainda o Inter vai ser abonado da dívida que tem do Eduardo Henrique. Quanto é? Empréstimo. É mais uma questão aí de $500 mil, não mais que isso. O Inter está perdoado da dívida? Está perdoado. Isso aí deve ser uma consciência pesada do Atlético Mineiro ter emprestado o rapaz aqui no Inter. Ter cobrado alguma coisa, ele não jogou nada. Ele não vem emprestado, ele é do Coimbra, de BH, Foi ele repassado, estava né? emprestado e foi repassado. É aquela famosa... Eduardo Henrique não jogou é nada de no uma, de Internacional. outra, de uma, de outra. E ele tem contrato com o Inter ainda. Está Tá no emprestado, Atlético tá emprestado, Paranaense. No acordo pelo Cirino. Aliás, o Marcelo Cirino joga no Porque Internacional. ele entrou no rolo do Cirino também. Aham, porque o Cirino, o Inter precisava se acertar com o Atlético Paranaense, com o Fundo Dói Esportes, com o Flamengo e com o Marcelo Cirino. Então, esse negócio que o Inter fez pelo Marcelo Cirino, eu me lembro de ter comentado aqui, inclusive, saiu muito melhor do que a encomenda. Porque no início o Inter estava pegando ele em definitivo, agora está por empréstimo. E a mesma coisa o Inter está fazendo com o Valdívia. O Inter não pegou ninguém em troca, né, porque o Valdívia, queira ou não queira, hoje é um refúgio, entre aspas, do Internacional, e o Atlético botaria um refúgio também na mesa, né? Então o Inter diz, não, jogador eu não quero, me dá dinheiro. E agora o Inter, com dinheiro e com o salário a menos do Valdívia na folha, consegue contratar alguém. Tá, mas agora a semente do mal. Tem que ter, né? Diga-me tudo, não esconda-me nada. Não, é que eu aqui nessa bancada vou sempre aprender, todo dia. Jeremias aí é um cara inteligentíssimo. O Alex é mito. Mito? Nelsinho é o professor, beleza. Vocês falam aí, eu sou mais torcedor colorado que Tá, só um analista pouquinho. de E o Rogério Amaral o quê? Não, Rogério Amaral é o chefão. Por favor. Por isso que tu não goleiro, pode me nosso chamar de goleiro. Rogério. Existe um Rogério só. Só tem o Rogério. Só tem um Rogério nessa TV. Então é o seguinte, É tipo Highlander, só pode haver um. vocês falam da roda, o Jeremias deu uma boa explicação da roda que tem que rodar. A roda que roda. Roda d'água. A roda d'água que tem que rodar. Ok.
Agora, então, eu jogo a semente. O Inter, você falou mesmo antes ali, Jeremias, que o Inter teria contratado muitos iguais e não contratou nenhum líder. Não teve nem, acho que não teve essa liderança até agora como treinadores, né? Esse treinador também não é líder de coisa nenhuma. Então é o seguinte, como é que o Novo Hamburgo, com parcos recursos, consegue montar um time que seja eficiente, onde todos são operários, mas trabalham numa equipe efetiva? Porque quando a gente fala assim de equipes vencedoras, a gente sempre compara com o futebol. Isso aqui é um time, tem lá uma boa zaga, um bom meio de campo e tem o centroavante. Né? Eu comparo, assim, eu estou ali de frente com o meu jornal, eu tenho a minha equipe, um time atrás. O Novo Hamburgo conseguiu isso. O Inter gasta dinheiro e não consegue analisar no mercado gente que vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai formar efetivamente um time. Então, isso é gestão burra. Me desculpe, tu tem dinheiro, tu torra o dinheiro dos outros, que não é teu, fazendo contratações que não são eficientes. Que é o ponto que nós chegamos de chegar na Série B, tendo jogadores que estão indo para clubes grandes e não deveriam ter deixado o Inter rebaixar. Eu até... Como é que o Novo Hamburgo conseguiu? Entendo que o paralelo com o Novo Hamburgo não é o mais adequado, porque a exigência é diferente. Mas eu entendo. Pô, o Novo Hamburgo fez um time Mas ele em 4 meses... Segurou gigantes. E foi campeão. Perfeito. Deu tudo certo, né? É que deu tudo muito certo pro Novo Hamburgo. É que o futebol, ele é muito sugênere. Por exemplo, tem o lateral esquerdo do Cruzeiro, que foi muito bem no Campeonato Gaúcho. O Sander. O Sander. Tá sem time. Por que o Grêmio Internacional não contrataram o Sander? Porque o Grêmio Internacional já contrataram outros jogadores na história recente, na última década, que foram bem no Campeonato Gaúcho e não conseguiram treinar bem no Grêmio Internacional. O ano passado, o William Schuster, né? É um outro ambiente. Eu me lembro do Jô, do Cruzeiro, foi bem pra caramba no Cruzeiro, foi contratado pelo Internacional. Não conseguia treinar no Beira-Rio. Ednei, lateral direito. O Bruno Grassi foi destaque também do Cruzeiro. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio contratou o goleiro. E ele não consegue desempenhar a mesma coisa no Grêmio. Então, o futebol, ele envolve... O clube de futebol envolve outras várias coisas. Mas o Novo Hamburgo montou um time e foi campeão. Beleza. Hoje o Novo Hamburgo tem um jogador do time campeão. Mas desmontou? E olha aqui, ó. É o negócio da roda d'água. Jeremias, Porque o contrato tem que ser longo. Eu sempre lembro uma passagem que eu acompanhei de perto, era setorista do Grêmio na época. Em 90, o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, foi o time que ganhou os 2 turnos. Acabou ficando em terceiro, ficou fora da final, foi Vasco e São Paulo. Mas era o grande time do ano de 90. E o que aconteceu? O mesmo time, com uma alteração só, um jogador diferente, foi rebaixado em 91. O mesmo time. Aí tu vai me dizer assim, pô, mas... Qual foi a alteração? O Norberto entrou, né? Tá. E eu não me lembro quem era o volante. Não te lembra daquele time? Tu não te lembra daquele time? A escalação toda de 90, tu diz? Pobre da Vareta, agora tem que acertar lá no 90. Eu acho que o ataque era Maurício, Nilson. Não sei se o Paulo Egídio estava ainda, porque em 89 ele foi campeão. 89 era Paulo Egídio. A defesa tinha João Marcelo, que até não jogou, o jogo que eliminou praticamente o Grêmio, da final de 90, quando ele foi eliminado pelo São Paulo, num 2-0 lá. Depois jogou aqui em Porto Alegre, ganhou de 1-0. Um jogo com uma arbitragem muito contestada. Mas o jogo de lá, o Grêmio ia tomar um sacode, tinha tomado 2-0 em 10 minutos. Porque o João Marcelo, que era o grande zagueiro do Grêmio na época, não pôde jogar, estava suspenso. E entrou, acho que Wagner na zaga. Era um zagueiro reserva. E aí o Grêmio sentiu demais, era Raí, era Mário Tili. E aí o Jandir, que era o volante. Jandir. O Jandir arrumou uma confusão, saiu no tapa lá. E aquela confusão teve um monte de expulso. E aquilo evitou que o Grêmio tomasse um saco. Aí ficou só 2-0 para São Paulo. E o Grêmio veio meio vivo aqui para Porto Alegre. Então, só que onde é que eu queria chegar? Às vezes os mesmos jogadores, em circunstâncias e com técnicos diferentes, têm desempenhos totalmente diferentes. Ou não. Tem uma série de fatores. Mas no caso do Inter do ano passado é extremamente visível que o grande erro foi da direção. Fizeram bruxaria. Da direção, é extremamente visível. Não sei se é bruxaria. Mas porque os caras eram estáticos. Os caras entravam assim, parecia que estavam doentes. O Internacional de 2017, anêmicos. Viu, a direção
que assumiu agora o Internacional, ela pegou uma equipe doente, ela pegou um time doente. Não, mas ninguém está contestando um grupo doente, esses dirigentes. entendeu? A gente está contestando Os passados. Sim. E aí o que acontece? O Novo Hamburgo deu tudo certo. O Internacional deu tudo errado. O Inter daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos, ele vai ter que ser estudado como um case. Como um time com 300 milhões de orçamento, 110 mil sócios, que contrata o Nico Lopes por 34 milhões de reais e é rebaixado. O Inter é um case. É verdade. O Inter é um Fez case. muita força, né? Fez muita força. Mas foi por 2 pontos. É aquele pênalti que o Valdívia perdeu contra o São Paulo. É a derrota pro Vitória em casa. Tudo bem, pode ser. É o gol de orelha do cara do América Mineiro que fazia 2 anos que não fazia gol. Pode ser, mas o Inter foi rebaixado. Eu vou mas discordar. sempre tem isso. Mas todo, tem uma, em todo rebaixamento tem isso. Daí tem uma série de fatores que o Jeremias falou negativos contra o Inter. Mas tem uma série de fatores desse campeonato que são positivos para o Inter ter permanecido. Claro. O Juan perdeu um pênalti no Beira-Rio que teria rebaixado o Inter. Verdade. Curitiba e Inter. Verdade. Aí depois o Inter vai lá e faz um virou, gol num pênalti que não foi. Não, isso aí que o acontece próprio jogador tudo. do Inter disse que não foi. Eu falei aqui Então, de 91 do Grêmio, o Grêmio se tivesse empatado com o Botafogo na última rodada, empatado. não teria caído. Não teria, e o Botafogo não tinha mais nada a ver com o campeonato. Sabe o que aconteceu? Tomou 3. Mas sempre assim. Aí tu podia até fazer um acordo. É que daí não Botafogo, tinha mais o que rebaixa. fazer. O time já estava em queda. O Inter jogou contra o Aqui já reserva do tava. Fluminense e caiu. Era reserva do time do Fluminense. Eu só vou discordar uma coisa, Leocinho. Leocinho, eu vou dizer uma coisa pra ti. Tu falou uma coisa agora que tu não te deu conta porque tu não é maldoso, porque tu é um cara de caráter único. Você é um cara... Mas tu falou uma coisa Elogiou que ofendeu demais, um tô com hamburguês. medo. Tu ofendeu um hamburguês agora. O que eu falei? Tu falaste aqui nessa bancada que o Novo Hamburgo, pro Novo Hamburgo deu tudo certo. Tu ficou rodeando só que o Novo Hamburgo deu tudo certo. Como se fosse sorte. Não. Se fosse um dirigente de Porto Alegre, no Internacional, ia ser ovacionado. Mas deu tudo certo. Esse é o dirigente. Agora, o dirigente do interior não pode acertar, porque ele tem sorte. Foram elogiados Ah, para! Ele foi competente. Junto com o Novo Hamburgo, Foi eu fui o cara que competente. disse Eu sei. que o Novo Por Hamburgo é o isso, melhor time do campeonato. por isso que eu não vou te Com crucificar. certeza. Mas eu vou te Mas que deu tudo alertar, certo, deu. eu vou te alertar que você não pode levantar mais esse tipo de adjetivo. Entendeu? Não é. Ah, deu tudo Tá, certo. então vamos melhorar um pouquinho. Deu A tudo sorte certo. acompanha os bons. Deu tudo certo, a sorte porque o acompanha cara sempre os foi bons. competente. A direção do Novo Hamburgo foi competente. Então, o mínimo que nós temos que pedir para as direções de grandes clubes como o Internacional e o Grêmio, que se espelhem. Vejam, eu acho que assim como o Jeremias fala que o Inter pode ser um case, né, com toda aquela grana, com todo aquilo, ir para a segunda divisão, eu acho que o Novo Hamburgo pode ser um case de como acertar numa gestão. Com certeza. Eu, inclusive, Acho que os gestores têm que... Cara, o que nós podemos melhorar? Vamos aprender com esses caras. No futebol, né? No futebol, não, Porque administrativamente o Novo Hamburgo foi um fiasco, né? Não, exatamente. Não, no futebol, inclusive, a gestão dentro do campo, o Beto fez um excelente trabalho. O Beto já tinha feito um Excelente grandíssimo trabalho no Caxias e o curioso E no é o São José seguinte, também. o Beto foi o último treinador a ser empregado no Campeonato Gaúcho. Será que não foi Verdade. que eles ouviram, o dirigente ouviu mesmo o Beto, e o que falta para o Tá. dirigente ouvir? Tu sabias que o Beto foi o último a ser contratado pelo Novo Hamburgo? Primeiro o time estava contratado, depois chegou o treinador. Então são mais competentes ainda. Tá uma loucura, né? Não ou foi tem pela mão muita do treinador sorte que foi também, montado né? o time. Ah, então são mais competentes. Não, sabia. Eu sempre acredito o São seguinte, detalhezinhos que a gente vai a pegando sorte depois. acompanha os bons, é verdade. Esse Tem ditado sorte, não é tem, vazio. claro. Mas tu não pode dissociar também aqueles fatores do futebol que são fortuitos. Claro. Entendeu? Teve competência do Novo Hamburgo, ele foi o mais competente. Ele jogou com o Grêmio, com o Inter, com os mais difíceis. E não perdeu. E não perdeu. Isso. E ganhou a maioria dos jogos, fez mais gols, teve uma das defesas menos vazadas também. Quer dizer, foi perfeito. Agora, ele teve em vários momentos para ser eliminado também. Com tudo que ele fez certo, ele poderia ter sobrado. Contra o São José, poderia ter Contra o sido Grêmio. eliminado. Tomou o gol do Lucas Barros com 32 minutos. Não, contra o Grêmio. Novo Hamburgo e Grêmio. Esse é o teu sonho. Olha só, querido, vem aqui levantar coisas do passado. Poderia aquilo que separa o teu time da realidade. Eu sou o campeão gaúcho, acabou. Para de levantar coisas que não aconteceram. O Rogério tem uma vantagem aqui. O Rogério Rogério tem uma vantagem. Não, tu tá me sacaneando, eu te sacanei. Tu tem dois times, pra ser campeão. Poderia, não ganhei, não perdi. Mas só tem dois times. Não perdeu. Eu tô falando de um time, tu tá falando de dois aí. Falácia! Aí é sacanagem. Falácia! Tu seria de campeão gaúcho de qualquer jeito. O quê? Como é que, só um pouquinho. Pelo jeito? Como diz o Rogério, oficial, isso é um sofisma. Poderia, cara, olha, tu sentiu a mágoa.
uma mágoa, veio um fel daquele. Ou então poderia ter sido eliminado. Perdeu o título contra o Inter. Mas não foi. Amassou os dois. É o que eu falei. Segurou os dois. Da questão Vocês são grandes, fortuita. são gigantes. Eu sou Neuer. Vocês vão ficar aí, ó. Vocês vão ficar no lugarzinho de vocês. Vieram com força máxima. Pouparam os jogadores. Pegaram e botaram os titulares no gauchão. E nada aconteceu. Nada. E aceita isso, Vanessa. Toda vez que a gente se encontra, tu tá magoado. Tá baixando. E o Novo Hamburgo campeão. Não. Um abraço ao pessoal de Novo Hamburgo, que eu já trabalhei lá, tu sabe disso. Eu sei que tu tem um carinho por nós. Mas esse teu fanatismo te separa de Novo Hamburgo. Entendeu? Esse teu fanatismo te deixa na ponte de São Léo ali. Fanatismo raiz. Hã? Fanatismo raiz. Pois é. Poderia, mas não perdeu. E acabou. É isso, campeão gaúcho. Sensacional. Vamos atender os nossos telespectadores, mas antes vamos ao recado. Vamos ao comercial do Zafari. Tá aí, recado do Zafari. Diogo Rossi. Recado. Nossos telespectadores aí. O Davis Wagner está participando aqui, mandou um recado. Se o Forte Colém não entende nada de futebol. Te entende com o Davis. Ele falou isso? Vem. E tu entende, né, Magrão? Vem aqui nessa bancada, seja homem, vem aqui disputar, vem aqui debater, ficar fugindo, rapaz. Tá entendendo? Aqui, ó. Vem aqui, Magrão. Tu não sabe nada, tu não gosta do Ramiro, quem é mais o outro? O Bressan. Bressan. Tu não sabe quem é o Bressan, rapaz? Tu conhece o Bressan? Não conhece? Tu não sabe o passado do Bressan? Tu fala das pessoas, tu vem aqui e malha as pessoas só porque tu tem um espaço na televisão. Tu não é homem pra chegar pro Bressan e falar o que tu tem que falar. E o Camilo é um baita jogador. Tu que é cego? Velho. Diogo Rossi. Recados que chegou aqui, por exemplo, ó, do João Amaral. Ele disse, se o Galo não tem dinheiro para pagar o Grêmio, de onde vai sair esse dinheiro para pagar o Valdívia? Disse o João Amaral por aqui. É um bom questionamento. Quanto ele deve pro Grêmio? 10 milhões. 12 agora já. A Justiça corrigida. aplicou uma multa por descumprimento de ordem judicial e subiu para 12,5 milhões de reais. O Galo fez uma proposta para o Grêmio para pagar. O Grêmio e o Atlético se encontraram no Paraguai antes do jogo contra o Guarani. O Grêmio jogava contra o Guarani, esse jogo dos reservas, e o Galo jogava contra o Olímpia. Os presidentes conversaram e se acertaram que haveria uma tentativa de acordo extrajudicial. O Galo mandou uma proposta para o Grêmio que o Grêmio rejeitou. A proposta do Galo era quitar parceladamente 6 milhões de reais. O Grêmio não aceitou porque a dívida na justiça é de 10 e mais a multa judicial levando para 12. E aí eles estão de novo negociando. E é bom lembrar que antes... Foi uma oferta ofensiva, vou dizer, tá? E antes... Tinha que ter vergonha na cara. O Galo ofereceu o Michael Suel, que inclusive foi oferecido para o Inter, 30 anos, ex-Botafogo e Udinese. Muito bom jogador. Para quitar parte da dívida. O Galo queria botar o Michael Suel por 7 milhões e meio de reais na dívida, o Grêmio não vale também não isso, aceitou. Um mago. Vale isso, Jeremias? Não vale. Não, Com 30 anos, Não, não. mas mais Mas é bom jogador. É bom jogador. Pô, ele errou um Jogador de gol agora movimentação. domingo, que eu vou te contar uma coisa. Depende. Tá lá Pedro Rocha, que pior, tudo por cima. O Leonardo Costa participa com a gente e diz assim, ó, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil apesar de ter o Marcelo Groy. Ele é uma ferida. Eu só vou lembrar um lance daquele jogo, de um dos jogos, né? Aquela cabeçada, eu acho que foi do Urso. Júnior Urso. Jogo contra Lá- o Atlético. Lá né? na final, o primeiro jogo. Que ele pegou. Aquilo Tava ali 0 a 0 ainda. É de goleiro que é decisivo quando precisa. Ele não é Debaixo das perfeito. traves, ele é muito bom tecnicamente. Exatamente. Com Eu não os acho ele pés, ele é perfeito. ruim. Com os Ele é pés, muito ruim. E Mas- ele não tem uma coisa que eu critico, Jeremias. Como o Grêmio joga num espaço curto, e tanto o Grêmio do Renato também está procurando jogar assim, né, como o Grêmio do Roger jogava, e ele teria que aproximar mais da grande área. Tá jogando ele teria que inteligente, sair o Grêmio. mais de dentro do gol, que nem diz o Jeremias. E ele não tem essa característica. Então, eu não acho ele perfeito, mas dentro do futebol brasileiro ele é um dos melhores. Não, ele é bom embaixo da trave, como diz o Jeremias. Agora, a saída de bola dele é espivitada. Eu não Concordo. gosto de goleiro que dá soco, cara. Goleiro era Tafarel.
busca lá em cima. Na grande área, na pequena área, o Tafarel se posicionava e acompanhava a curva Tafarel era da bola. craque, né? Acompanhava a curva, vem do vôlei, né? O Tafarel é um dos maiores goleiros que a gente viu jogar. Mas Danilo tem o mesmo sistema. Danilo busca a bola lá em cima e abraça ela. Né? Então, assim, eu acho que o Marcelo Groy, ele deveria de treinar essa saída melhor, ele ia se transformar num maior goleiro, porque embaixo da trave ele é muito bom, a saída de bola dele é muito ruim, eu acho muito ruim. Às vezes você não reconhece o Marcelo Groy saindo, ele sai assim, socando a bola com uma cara de desesperado, velho. Aí eu acho que ele causa insegurança. É que essa imagem ficou daquele Grêmio que tomava muito gol de bola parada, muito gol de bola aérea na área. O Grêmio melhorou bastante nesse fundamento. Né? Depois que chegou o Kahneman, a coisa melhorou bastante. Melhorou bastante. A vida do Marcelo Groy melhorou muito com a chegada do Kahneman. Cara, atleta é o seguinte, só um minuto, vou falar sério agora. Eu jogava vôlei na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. Eu era um infanto. Eu jogava, naquela época era ponta. Eu fiquei baixo pro vôlei. Meu treinador chegou assim, ó, ano que vem tu tá sem time, tá? Não vai ficar. Fiquei desesperado. Mas tem uma coisa, eu gostei do teu toque do vôlei. Se na peneira tu levantar bem, tu passa, tu fica mais um ano. Cara, eu peguei um amigo meu de infância, o Alexandre, que era o ponta querido do treinador, e ninguém estava conseguindo fazer a bola chutada. Eu treinei o verão inteiro com ele. Nós treinamos, pegamos piá, nós pagávamos piá para jogar bola, e eu treinei com bola de areia de 10 quilos. Eu e ele jogava a bola, para mim eu voltava assim. Quando eu fui fazer, então aí eu entrei como terceiro reserva. Quando eu fui fazer a peneira, eu derrubei o titular. Ele pega, porque o velho Rubens, ele pegava, ó, tu é o titular, tu é o reserva e tu sobrou. Tchau. Tudo é treino, velho. Então assim, Marcelo vai treinar a saída de bola, mas essa espivitada não dá. Que é uma história interessante sobre o Grêmio e bolas aéreas. Quando teve aquele série de problemas nas bolas aéreas e o Grêmio jogou muito tempo com o goleiro Thiago Machowski, que hoje ninguém sabe o que aconteceu com o Thiago, essa é a realidade. O Grêmio fez um treino, depois de uma série de jogos ruins, onde haviam bonecos que eram infláveis e os goleiros tinham que sair entre esses bonecos para socar a bola e tirar. O que acontece no primeiro lance? O Thiago Machowski toma um gol do boneco inflável. Não. Ele tomou um gol. Tu tava lá? Tu filmou? Eu tava lá. Tu filmou? Não filmei, mas eu vi. Não, peraí, a bola bateu no boneco inflável E entrou. Ele não conseguiu chegar. Era um boneco inflável. Quem é esse Quem que cara? cruzou essa bola? O Rogerão. E acertou na cabeça do boneco? Não, ele colocou entre o boneco. Ele errou a bola, bateu no boneco de trás e entrou. Eu juro pela minha profissão. Não, acredita em ti. Não, a gente acredita. Mas que treino é esse? E o Grêmio, Então o treinamento tá errado. E o Grêmio no mesmo jogo tomou 3 gols quase iguais contra o Palmeiras. Exato. Um de lateral O treinamento e 2 de tá cruzamento errado. do Vitor Hugo, Não, do Roger tomou Guedes. um gol de costas do 4-3. Roger Guedes, do Estão Bruno treinando o Graça. goleiro a socar, tá vendo? A escola de goleiro do Grêmio é deficitária. Não Eu é acho aquilo boa, ali. eu acho boa, mas ali foi um erro, só pra gente também entender que os goleiros têm essa dificuldade. Não é o Grêmio, eu acho que não é o Grêmio, são os goleiros atuais do Grêmio que têm essa dificuldade. Você abriu dizendo assim, eles estavam treinando e eles tinham que sair e socar. Isso, Não tem que sair tinha que sair e socar. Eles têm que sair e grudar a bola, ficar com Mas ela. aí é característica. Se o Eu acho que é jogador característica não sabe, também. Que não, isso? é melhor Que isso, focar do velho? que deixar... Não, Ué, tem que treinar. mas isso aí na minha Neto era opinião, gordo, envolve... chato, palhaço, até hoje é. Agora tá magrão Mas e chato. treinava. Era meio gol na frente da área com a bola. É porque ele tinha treino. Não, é verdade. Todo jogador que Mas acerta muitos ele fundamentos... treinava, mas ele tinha O dom. uma Mas característica. o Marcelo tem. O Marcelo tem dom. Eu acho que não. Se o treinamento é montado assim, pode ser um erro ou pode ser trabalhando outros atributos, outras valências, porque se entendeu que ele não Exatamente. conseguia. Ou ele é pesado, ou ele tem um desequilíbrio nas pernas, ele não consegue tomar impulsão, ou ele não consegue... Tudo se trabalha. No esporte, tudo se trabalha. Você tem problema, tem deficiência muscular nas pernas, Mas você se vai fosse fazer um trabalho simples específico assim, não, mas tem para jogo... impulsão. Não, Acho que tem coisa mas que não tu dá sabe, pra tu corrigir. foi atleta, tu sabe que tem características até de... Vou usar uma palavra difícil aqui, desculpe, mas morfológicas, digamos, de formação do corpo humano, que faz diferença. Tu olhou um jogo com uma pessoa, agora fazer morfologia, tá bom. Mas é verdade. Não há como discutir com seres. Acabou a discussão da morfologia. Acabou. Foi Tá isso. de sacanagem, né? É só.
Rogério. Rogério. Mas assim, então assim, olha só, na parte do Inter, na escola de goleiros do Inter, não há uma coincidência. A coincidência que o Danilo machucou, veio outro goleiro e era tão bom quanto ele. Coincidência que ele machuca e o outro também apresenta. Caiu o lenço aí de você. Não foi nada. E apresenta também uma força técnica. Não, isso é treino, cara. Isso é escola. Isso é padrão. Eu concordo que é escola. Mas eu te dou um padrão de treinamento. Aí eu concordo. Eu te dou um padrão de treinamento. Por que o vôlei evoluiu no Brasil? Porque, olha só, nos anos 80... Quando chegava na escolinha um garoto de 13 anos, já com 1,87m, 1,86m, esse aí é um Dão, chamava-se Dão, bota ele no basquete. Não se aproveitava a altura para trabalhar a musculatura e a coordenação motora dele. Mudou a visão. No final dos anos 90 se descobriu que o vôlei do Brasil estava muito baixo, a altura, né? Então começou a se valorizar aquele guri que quer chegar na peneira. Eu vi de escolinha, vários chegando, claro, com 13 anos o guri é grande, chega daquele ao treinador. Sim. Não, bota no basquete esse guri aí, é só jogar a bola assim e tal. Não, treina, desenvolve a coordenação motora e a musculatura. Mas tu então tem que ter uma escola para isso. Mas eu estou te dando um padrão. Tudo Então, bem, assim, mas... eu acho que está faltando padrão de treinamento para a escola de goleiro. Aí é uma avaliação que o Grêmio tem que fazer, mas eu concordo com isso. Eu concordo com isso. O Rogerão, né, que é o Rogério Godoy, o preparador de goleiros do Grêmio, trouxe agora para trabalhar com ele, na verdade foi um pedido do Renato, o Enio, né? Foi goleiro do Grêmio nos anos 80 aí, na base, junto com o Renato. O Grêmio, naqueles anos não sei qual é a relação que tem, né? Nos anos 80 e 90 era impressionante. O Grêmio era o que o Inter é hoje em relação ao goleiro, estou falando. Saía um e entrava um terceiro reserva e o cara fechava o gol. Exemplo? O quê? Exemplo, te dou o Chico Gordo, que entrou e era considerado... Estou falando da década de 80 e 90. 94, por aí. Ele era considerado goleiro pay-per-view, porque ele só via, ele não jogava nunca. Não, o Silvio. O Silvio, desculpa. Mas o Silvio não foi formado no Grêmio. Não estou falando. Não, mas ele citou aqui goleiros que o Inter trouxe. Perfeito. O Inter tem uma escola de ver goleiros de um jeito. Ele não está colocando só a formação de goleiro, porém, até quando tu vai contratar um goleiro. Mas o goleiro que chega no Inter é aperfeiçoado na escola de goleiro do Inter, do padrão que o Inter quer. Contigo. O Inter quer que o goleiro, isso vocês podem notar, todo goleiro do Inter é uma exigência do goleiro e ele se esforça para isso. Ele busca a bola lá em cima e tem uma reposição de bola mais rápida que outros goleiros. Até se não fizer isso, você não fica. Mas ele também tem a característica do jogador. Assim falou tudo. Mas... Isso vem lá desde Tafarel. A partir de Tafarel, tu vê a característica. Pois é, mas é que, por exemplo, o Marcelo é o goleiro titular do Grêmio não há muito tempo. Não faz uma vida que o Marcelo é titular do Grêmio. Talvez até deveria, já há bem mais tempo. Mas ele tá no Grêmio há bastante tempo. Ele foi titular do Grêmio pela primeira vez em 2006, né? Isso Sim. já se vão 11 anos. Mas o fato é, a característica... Mas não se firmou na época, né? Pois Só depois quando o Dida saiu. Depois teve uma série de dificuldades para se firmar. O fato é, o Grêmio tem no Marcelo Groy seu primeiro goleiro, titular. E não vai em busca de goleiros atualmente para substituir, né? Já foi. 3 vezes tentou o Cássio do Corinthians. Isso. No ano passado. Entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. O Danley tinha mesmo. Esqueci o nome do goleiro que veio do Corinthians, que machucou, tinha problema no joelho. Douglas Friedrich. Era do Avaí, né? Isso. Depois que eu estava no Corinthians. Esse é incrível, né? O jogador tinha um problema crônico no joelho e o Grêmio contratou. Para te ver como eles estavam preocupados. O Danley era a mesma E hoje eu acho que o situação. Grêmio não tem. O Danley era um baita goleiro. Mas a saída de bola na grande área era mas ele compensava com outras compensava coisas. com liderança, o Danley, compensava com foco. Aquele era mito, que nem... E o Danley, eu sou suspeito para falar, assim, porque eles têm uma relação de muita amizade. Eu gosto muito O Danley é um cara muito bacana. Agora, tem uma questão. O Danley tinha uma coisa que o goleiro precisa ter quando o time é campeão. Milagroso, né? Ele foi o goleiro milagroso. Ele fazia as defesas que não dava para fazer. Espíritas. Fazia um milagre. Mas o Marcelo também... Isso ele faz. O Grêmio Internacional fez milagre. O que questiona o Marcelo são duas coisas que... Mas o Cleber foi eficiente. Angel, o que eu acho que questiona... Tinha medo. Que o torcedor questiona o Marcelo é algumas características. Ele não tem a característica, embora seja um líder... Ele não sabe sair jogando. Não é só isso. Ele não tem a característica que o Danley tinha de liderança. Sim. Não esse tipo de Marcelo. Ele é um líder, porém de outra forma. Entendeu? O Danley era concurso, né, velho? O Jeromel é mais líder que ele, o Maicon é mais líder que ele, o Marcelo Oliveira é mais líder que ele. Sobre o Klemer está na história do Internacional, fez defesas magníficas, fechou o gol contra o Barcelona, mas ele não era o goleiro que o Inter queria contratar. Isso vocês se lembram, né? O Inter
contratou um goleiro em 2002, quando o Ivo Wortmann era o treinador, no início da era Fernando Carvalho, que era Renato. O Renato tomou um gol do meio campo num jogo da Copa Sul Minas, no Beira-Rio, contra o Malutron, e o Beira-Rio ainda tentou apoiar ele, gritou Renato, não deu. O Inter foi atrás de Carlos Germano. O Inter acertou com o Germano veio a Porto Alegre, vestiu a camisa do Inter e tinha um problema na justiça e ele não conseguiu jogar. O Inter se desesperou e foi atrás do Klemer, porque ele era experiente, porque ele tinha envergadura e contratou o Klemer. E ele, de 2002 até 2004, ele se transformou em titular e incontestável dentro do Internacional como goleiro. Mas ele não foi uma aposta e tal. E eu entendo o Forcolém sobre o método de treinamento, que é o padrão que ele falou. Isso. Só que eu não consigo observar no Internacional essa aura de escola de goleiros. Isso é muito específico do treinador, do preparador que está ali naquele momento. O Inter de 2002 até agora teve vários treinadores com metodologias completamente diferentes. Não. O próprio Klemer, quando se aposentou, virou preparador, porque ele queria permanecer no clube, mas não era a função para ele. E o Inter teve problemas com o goleiro, porque não era a função dele. Mas eu estou analisando nesse momento. O método do Klemer não era bom mesmo. Mas o Inter não tem... Mas o Inter recuperou, o Inter recuperou esse padrão. Mas eu não vejo que seja um trabalho, um método, uma escola que venha desde a base. Não. Estou falando do treinador do profissional. Não, mas para a gente atribuir o rótulo de escola, tem que ter um processo de adaptação, tem que ter um processo de lapidação. Talvez a expressão não esteja correta, mas que o Internacional hoje tu identifica como um clube que sabe ver e sabe aproveitar... Escolhe melhor? Não. É isso que eu estou falando, eu estou comparando. Só que aí é uma coisa pontual do profissional ou do staff que está ali naquele momento. Que é o que eu falo. O Danilo, mas eu me esqueci do nosso grande goleiro que foi embora. Como é o nome dele? O Alisson. O Danilo foi pinçado cirurgicamente pro lado do Alisson. É esse mérito. Agora, o Marcelo Lomba, por exemplo, no ano passado, quando falhou diversas vezes, ninguém dizia... Fomos lá, captamos o Marcelo Lomba. Olha que grande achado que mas ele foi trabalhado, tu não concorda, Diogo? Ele evoluiu agora. Mas filho é filho, né? Sempre. Feio ou bonito, ele é filho. No ano passado tinha que ter sido dito. Olha, esse goleiro, apesar das dificuldades, fomos nós que trouxemos, por isso. Aí nunca se disse isso. Agora, esse ano que ele jogou muito bem, e ele está muito bem. E tem um outro aí detalhe é filho nessa bonito, conta. né? O Muriel, formado no Internacional, titular de 2011 a 2013, 2014, e que era muito contestado, formado no Inter. Então, eu não consigo atribuir ao Inter o status de escola de goleiro, mas é notório que o processo, o método de treinamento no elenco é muito efetivo. É muito efetivo. Não à toa que o Inter está no quarto goleiro e o quarto goleiro também bem. Concordo com o que você está falando. Pode até ser uma expressão exagerada. Mas é que nós fizemos isso com o Tafarel e depois que infelizmente depois que o Tafarel você lembra do Maisena, né? Sim, aí teve vários outros. Mas o Maisena era aquele cara que até lembrava o Tafarel. Mas o próprio Marcelo Groy, ele sucedeu na titularidade do Grêmio em 2006 o Tavarelli, né? Era o Tavarelli. Não, era o... Em 2005 foi o Tavarelli. O Galato. O Galato era titular. Subiu da Série B. E o Groi joga porque o Galato tomou uma pancada na cabeça numa saída do gol. O Tavarelli foi esse do Galato. O Galato tinha subido da Série B. Esses jovens são os computadores, cara. Não, mas não é. Não dá pra disputar. E aí o Marcelo... Só rápido, né? O Marcelo perdeu pro Sarra, perdeu pro Dida. Não concatena mais. E o Marcelo perdeu pro Sarra, pro Dida, pro Vitor. Aquela do Dida foi muito por pressão de fora para dentro, na minha opinião. O Grêmio contratou um goleiro, foi correndo atrás de um goleiro. Eu não vou entrar aqui no mérito, não vou citar ninguém, mas a gente sabe que tinha uma pressão muito forte de fora para dentro e que prejudicou a carreira do Marcelo Groy naquele momento. Depois ele acabou. Ele poderia ter ido embora naquele ano, né? Do Dida? Ele poderia ter ido embora, né? Talvez. E agora, só para não deixar passar batido, me pareceu no jogo contra o Atlético Paranaense, pode ser só uma impressão, tá? Que o Léo tem uma característica de saída de gol melhor que a do Marcelo. Ele, como característica, entendeu? Ele se joga mais, ele foi atrás da bola mais do que o Marcelo costuma ir. Pode ser uma coisa de um jogo só, mas eu vou observar isso aí.
Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso Virando o Jogo nessa quarta-feira. Agradecer a presença de todos aqui e também felicitar o Esporte Clube São José, que está completando 104 anos hoje. Grande Zequinha, um abração, a turma lá. Aguentando o repuxo. Aguentando o recurso. Esse é... Sempre firme ali, sempre pontuando bem, né, no Campeonato Gaúcho. Amanhã estaremos de volta, né? Rogério Amaral está de volta amanhã? Tá de volta. Amanhã não tem nenhum almoço pra ele. Amanhã não tem almoço nenhum por Nós deixamos uma missão dura pro Rogério, hein? O Bambuzinho aqui mandou bem. Muito bem. O outro Rogério. Rogério só tem um, né? Só tem. Rogério só tem um. Rogério só tem um. Mas a gente sustenta. O Bagé também tá de volta amanhã. Amanhã é equipe Nico, completa. Entidade. Amanhã é equipe completa. O Davis Wagner também estará por aqui para responder o Forcolém amanhã. Disse aqui que o Forcolém é um grande levantador. Só Mas o de time vôlei. titular vai ter que ter um desempenho. Eu repito, o Bambuzinho mandou bem. Amanhã eu tô fora, então. Tá de folga amanhã? Não, eu venho, mas eu não tô de fora da bancada amanhã. É isso aí, gente. Programa bom, passa rápido, né? Amanhã estamos de volta aqui no Virando o Jogo. Grande abraço. Com 25 anos de experiência no mercado moveleiro de Gramado, a